Existem muitas perguntas e o problema não é perguntar. O problema é você não saber a resposta. O problema é você não fazer ideia do que a Bíblia diz sobre assuntos que para você são de extrema importância. Ou seja, ser carregado por uma onda de opinião de outra pessoa, ao invés de ir para a palavra de Deus com fidelidade, para que isso possa gerar convicção dentro do meu coração. Fica de pé aí, vamos orar mais uma vez. Valeu, gente, pela força. Obrigado. Sei que é sincero. Senhor Deus, nós te pedimos, fala conosco nesse momento, Pai. À medida em que nós lemos as Tuas Escrituras, que o Teu Espírito Santo fale o nosso coração. Nós nos aproximamos do Senhor nesse momento, Pai, da palavra, com o nosso coração muito grato por tudo que o Senhor tem feito. A sensação é de que tá fácil pregar, tá fácil colocar as coisas aqui, de tão presente que o Senhor está, tanto que nós podemos experimentar da Tua presença. Jesus, nós pedimos simplesmente que o nosso coração receba tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, que haja alinhamento, que haja mudança de mentes, que haja transformação, libertação, salvação, crescimento espiritual, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Gente, uma alegria estar ministrando a palavra para vocês, mas eu confesso que eu estou nervoso, porque eu devia ter colocado o meu nome para pregar na sexta, né? Porque depois de tantas pregações, tantos momentos maravilhosos, a gente fica meio na pressão de querer entregar alguma coisa à altura, mas graças a Deus isso não depende de mim. Eu quero só ser canal do Senhor, eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem gerado no meu coração. Eu comecei a escrever esse esboço em 2017. Verdade, comecei a escrever ele em 2017 para uma semana de avivamento. E eu lembro que na época eu comecei a escrever algumas coisas e daí eu mudei de ideia sobre a pregação, porque eu falei, cara, eu não tenho condição de pregar sobre avivamento. E aí eu comecei a estudar um pouco mais, e toda vez que eu lia alguma coisa interessante sobre avivamento, sobre Atos 2, sobre Atos 19, ali sobre Atos no geral, eu ia, anotava nesse esboço, salvava, copiava um comentário e ia colocando ali. Não acho que eu cheguei num ponto em que eu posso ensinar com autoridade sobre Atos 2, sobre avivamento, mas eu me senti encorajado, então eu quero compartilhar o que eu tenho até aqui com vocês. Pode ser que alguns comentários vocês já tenham ouvido eu falar, algumas histórias curtas vocês já tenham ouvido eu falar, porque elas têm a ver com a minha caminhada, mas isso é o problema de você não ser um pastor itinerante, né, que está vindo pregar, nem tudo é novidade, vocês já conhecem a minha vida, conhecem a minha caminhada, mas quero compartilhar com vocês algumas coisas aqui. Tem um fato interessante, eu não sei se todos de vocês sabem, mas eu nasci católico. Eu fui batizado quando eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu tenho foto numa capelinha em Belo Horizonte, meu pai com um cavanhaque grandão, assim, cabelo comprido, na década de 80. Eu sendo batizado numa igreja católica, eu cresci numa família católica quando eu era criança, fiz catequese, fiz primeira comunhão, e no período da minha vida, quando eu fiz primeira comunhão na igreja católica, os meus pais estavam sendo evangelizados, eles participavam de um grupo de estudo bíblico da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Criciúma. Nessa época nós já morávamos em Criciúma, e um belo dia o meu pai reuniu a família, e ele disse para mim e para as minhas irmãs, gente, a partir de hoje nós não somos mais católicos, agora nós somos protestantes. Essa foi a declaração do meu pai. E aí eu falei, cara, o que isso significa, né? Eu era um adolescente, um pré-adolescente. Ele diz, a partir de agora nós não vamos mais frequentar a igreja católica e as coisas que a igreja católica faz. Nós fomos para uma outra igreja, chamada Igreja Presbiteriana. Eu não fazia ideia do que isso significava. Mas eu lembro que no primeiro culto que eu fui com os meus pais, a gente ainda confundia, não sabia se chamava de culto ou de missa, né? Eu lembro que eu gostei muito da música, a música era demais, o pastor, quem pregava, também tocava, eu achei aquilo muito legal, e fui atraído para aquele lugar pela música, e aí a minha caminhada com Deus começou ali. É uma igreja que
valoriza muito, 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 muito o ensino mesmo. Eles ensinam muito, fazem você ler muita coisa. Então eu aprendi muitas coisas ali. Houve um conflito muito grande na minha vida nessa época, porque eu estudava numa escola católica. Alguém aqui já estudou em colégio católico mesmo, assim, que as diretoras todas são freiras que usam lá o hábito e tal. Então eu estudava num colégio católico chamado Madre Teresa Michel. Era um colégio grande, tinha mais de 2.000 alunos, e a gente tinha todos os dias de manhã tempos de oração na capela, né, de reza. As irmãs iam até as salas, oravam pelos alunos na sala. Então eu vivia num contexto católico muito grande, e naquela época não era comum ter protestantes, né, evangélicos ali, e eu sofri com isso, sofri bullying por causa disso. Eu fui convidado a não participar mais das aulas de religião, porque eu contestava a professora de religião. Ela começava a contar as histórias da Bíblia e falava: ei, peraí, a história não é bem assim não. Eu fui expulso da aula de religião, não participava, e fui crescendo nesse contexto. E outra coisa ruim que aconteceu foi que eu aprendi a zombar dos pentecostais, por causa do contexto que eu cresci. A igreja presbiteriana, ela hoje mudou muita coisa, mas na década de 90 para 2000, que era a época que eu frequentava essa igreja, existia uma divisão muito clara, assim, entre pentecostais e não pentecostais, né? Entre igrejas tradicionais, igrejas históricas. E eu cresci ali naquele meio, adolescente, jovem, zombando. Aprendi a tirar sarro mesmo, brincar com as coisas, brincar com quem orava em línguas e duvidar daquilo que era o mover do Espírito Santo. Isso foi gerando conflito dentro de mim também. Eu fui crescendo até que comecei, por causa da música também, andar com uma galera que era pentecostal. Uma igreja lá em Criciúma, que em 2001 já tinha parede preta e fazia show de punk rock dentro da igreja. E eu acabei parando nessa igreja lá, chamava MC2. Eles faziam reuniões de orações de madrugada, e um dia eu tive uma experiência com Deus, uma palavra profética me catou, algo que ninguém sabia, aquela história que você já sabe, né? E ali eu comecei a ter contato com o Espírito Santo. E aprove ao Senhor que nessa igreja eu comecei a tocar com uma banda. E essa banda um dia veio ministrar num retiro aqui numa chácara em 4 Barras, Chácara Esperança. Alguns de vocês são dessa época, os mais antigos, assim, tipo Isaac, eu acho que né? Sandro ali, Paty. E aí eu tinha uma moça lá, loira, assim, toda feliz, né? Enfim, aí o final da história vocês já sabem. Eu queria contar para vocês essa trajetória. Eu nasci católico, fui batizado na igreja católica. Aí depois a minha família foi parar numa igreja presbiteriana. Eu fiz a minha profissão de fé e fui batizado por aspersão na igreja presbiteriana. E aí em 2000 e sei lá, acho que 2008, aqui em Curitiba, eu tive uma experiência com o Espírito Santo tão marcante que eu decidi me batizar nas águas. Eu me batizei aqui de novo, batizei por imersão. Foi o pastor Walter Júnior que me batizou. Então assim, estou garantido, né? Batizei na católica, batizei na presbiteriana. Pô, tenho tipo tripla cidadania, celestial. O que importa é que a água estava ungida ali, entendeu? Então hoje eu sou evangélico, tá bom? Já fui católico, protestante e hoje eu sou evangélico. Nós vamos ler Atos 2 inteiro hoje. Então vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí em Atos 2, mas antes a gente vai ler Atos 1, versículo 4 a 8, para poder dar um contexto do que acontece em Atos 2. Atos 1, 4 a 8 diz o seguinte: certa ocasião, se você está sem Bíblia, leia na tela. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, os discípulos, eles estavam debaixo dessa palavra. Jesus havia falado diretamente com eles sobre isso. Ele deu uma ordem para eles. Ele disse: esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu falei para vocês. O que Jesus havia falado? Se você abrir em João 14, você vai ver Jesus falando sobre o que aconteceria, que ele derramaria do Espírito dele, que ele precisava ir para o Pai, para que o Espírito pudesse vir sobre eles. Eles não estavam entendendo muito bem, mas Jesus dá uma ordem muito clara. Ele diz: esperem até que a promessa se cumpra. Dentro de poucos dias, vocês vão receber aquilo que é o Espírito Santo. Vocês vão receber aquele que é o Espírito Santo. Então esse é o contexto para nós chegarmos em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 1 e 2, diz o seguinte: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Esse é o início da história da igreja, como nós conhecemos até hoje. Foi num contexto de obediência e unidade que as coisas aconteceram. Todos estavam reunidos em um só lugar. Eram cerca de 120 pessoas que haviam ouvido o que Jesus havia dito, e eles permaneceram unidos em um só lugar, obedientes a Jesus, esperando o que iria acontecer. Eram praticamente as pessoas que tinham sobrado, depois de tudo que tinha acontecido, depois da crucificação. Muita gente foi embora, deixou de acreditar, pensaram: nosso Salvador, o nosso herói, aquele que vai resolver todos os problemas, morreu. E no final das contas, os verdadeiros discípulos que sobraram ali eram 120. E eles se reuniram em Jerusalém, num só lugar, em unidade, esperando para que a promessa de Jesus se tornasse realidade. Essa palavra, no grego, não sei falar grego, mas escreve homotumadon. Significa ser unânime diante de alguma coisa. Significa ter um consentimento mútuo. Estar totalmente de acordo, ter uma unidade em grupo. Estar alinhado com o mesmo objetivo. É isso que a palavra diz. Eles estavam alinhados, unânimes, com o mesmo objetivo. Qual era esse objetivo? Esperar. Talvez quando alguém começasse a ficar agoniado, irritado, o grupo se levantava de alguma forma e dizia: calma, nós temos uma promessa, nós temos uma ordem, a ordem é esperar. Jesus disse para nós permanecermos aqui, reunidos, para esperarmos aquilo que vai acontecer. Você percebe que havia uma harmonia de ideias, uma harmonia de pensamento, uma harmonia de espírito. E aí o versículo 2 diz que de repente veio. Não foi na hora que eles disseram: vamos orar aqui, e vamos orar muito, até que aconteça alguma coisa, ou vamos forçar a barra aqui para que aconteça alguma coisa, vamos provocar aqui, vamos manipular para que aconteça alguma coisa, e a gente possa então testemunhar. Não, eles estavam reunidos, unânimes, em unidade, e de repente veio, de repente aconteceu, dentro de um contexto, mas de repente. O homem não consegue produzir isso por si mesmo. O Arthur até falou isso ontem, eu até pensei: poxa vida, roubou a minha linha lá, copiou meu esboço, entrou no meu drive compartilhado lá e copiou. Não tem como marcar uma data e dizer: olha pessoal, venham todos que nessa data aqui vai acontecer o novo Pentecostes. Venham nessa data aqui que vai. Nós podemos criar expectativa, e às vezes quando reúne um monte de gente com expectativa, algo acontece. Deus é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é gracioso, e Ele vem, Ele responde à sede. E
E quando a gente une um monte de gente com sede, essa sede é correspondida. Mas a gente dizer, nesse dia vai acontecer um toque especial de Deus, da forma como foi em Pentecostes, isso nós não podemos fazer. E desses primeiros 2 versículos a gente tira alguns fundamentos bem importantes aqui. Havia uma promessa de Jesus, mas era necessário obedecer à ordem que ele havia dado, para que então essa promessa viesse a se cumprir. Esperar era o ato de obediência que precisava ser feito naquele dia, naquele tempo. E eles esperaram reunidos. Eu aprendo com isso aqui que o Senhor opera num contexto de obediência e unidade. Quando há obediência e unidade, há um ambiente onde Deus opera. Quando há obediência aos mandamentos de Jesus e há um alinhamento com a vontade dele, então há um ambiente propício para o Espírito Santo operar coisas maravilhosas. A ordem de Jesus foi muito simples: fiquem reunidos em Jerusalém e esperem pela promessa de meu Pai. E é por isso que é tão importante nós estarmos reunidos aqui hoje. Versículo 4 e 5 diz assim: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou vocês com água, e dentro de pouco tempo vocês serão batizados com o Espírito Santo. Foi isso que nós lemos lá no capítulo anterior. É por isso que nós estamos reunidos aqui, porque estamos debaixo de uma promessa de Deus. A promessa de que Ele continuaria derramando do seu Espírito sobre nós. É por isso que é tão importante nós ouvirmos a palavra juntos e sermos alinhados pelo Espírito Santo debaixo de uma só palavra. A gente não se reúne aqui e fica pensando qualquer coisa. Há uma palavra e um direcionamento de como devemos orar, de o que devemos fazer, em que direção devemos ir. E nós como igreja, por todo o mundo, não só aqui como primeira igreja quadrangular de Curitiba, mas nós como igreja por todo o mundo, se nós não formos obedientes, e se não estivermos em unidade, se não estivermos alinhados com a vontade de Deus, nós não vamos ver muitas coisas que Jesus tem nos prometido acontecer. Essa que é a realidade. E, infelizmente, nós vivemos numa geração que é desunida. Batalhamos por unidade, mas isso é uma pequena parcela. No geral, há desunião. Nós também não sabemos esperar. Somos muito impacientes. E a nossa geração também é cheia de opinião. Já percebeu? Cheia de opinião. Cheia de opinião mesmo. E isso acaba gerando desobediência. A gente precisa aprender que a impaciência não vai apressar a vontade de Deus. A intercessão, a oração, o clamor, de forma espiritual nós podemos dizer que vai apressar a vontade de Deus. Mas a minha impaciência, não. A minha impaciência vai gerar desânimo. A minha impaciência vai gerar desencorajamento. Eu posso fazer um parênteses aqui, porque isso serve para a sua promessa pessoal também. Quando Deus fala algo específico para você, a sua impaciência, a sua agonia não vai apressar a promessa de Deus se cumprir. Mas a sua oração, a sua busca e o seu clamor vão te preparar para o momento do de repente o Espírito veio. A impaciência não me prepara para esse momento. A obediência sim. Quando a gente olha para o que está acontecendo lá em Asbury agora, Universidade de Asbury, o avivamento de Asbury, muita gente nem fazia ideia que existia esse lugar. Acho que 95% de vocês aqui não fazia ideia que existia esse lugar. De repente a gente ouviu falar desse lugar. E dá a impressão que o que aconteceu lá foi simplesmente do nada, que não havia um contexto. Se você pesquisar e conversar com algumas pessoas que sabem o que acontecia lá antes, eles vão te afirmar que eles estavam há anos nessa oração da quarta de manhã, orando por um mesmo propósito, em alinhamento, debaixo de obediência, debaixo de ensino bíblico, de doutrina bíblica, orando e buscando obediência e unidade, para então o de repente acontecer. Os que estavam lá, eles dizem que era uma manhã normal de oração. E de repente o Espírito Santo veio e começou a fazer tudo o que nós estamos vendo.
Foram anos de ensino bíblico, anos de forjar uma cultura teológica fundamentada na Escritura, anos de oração firme, no mesmo lugar, todos os dias orando, para então gerar ou estabelecer um lugar para que a presença de Deus se manifestasse como tem se manifestado. É isso que nós precisamos também. Versículo 2 ao 13 do capítulo 2, continuando, diz que de repente veio do céu como um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próxima a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros o que significa isso. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Até aí. Olha, se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que essa seria uma das cenas que eu gostaria de participar. Certamente eu gostaria de estar ali nesse dia. Os discípulos estavam esperando e, de repente, o Espírito Santo veio. De uma forma chocante. Barulho era como de um vento. Não sabe se realmente tinha um vento. Mas o barulho era como se fosse um barulho de vento. Sabe quando que você sabe que vai ter uma tempestade, você ouve as janelas batendo e aquele... Você fala, isso, tempestade vem. E esse barulho começou a encher o lugar onde eles estavam. E de repente algo como línguas de fogo aparece. Bem tranquilo, né? Uma imagem tranquila. Aí o que era como aquelas línguas de fogo começa a se separar e vai sobre a cabeça de cada um. Bem tranquilo também. Acontece muita coisa. Difícil de explicar, difícil de dizer como foi. Isso mostra para mim e para você que o avivamento, o mover de Deus, nem sempre vai vir no formatinho que a gente espera. Nem sempre vai vir no formatinho. Nem sempre vai vir do jeitinho que a gente gosta. A gente gosta de um jeitinho, né? Não é? Nem sempre vai ser assim. Vai vir do jeito que Deus quiser. Agora com esse movimento lá dos Estados Unidos, tem um monte de sommelier de avivamento na internet aí, né? Dizendo o que é bom, o que não é, analisando. O cara está aqui, vendo uns vídeos de internet, querendo dizer como que tem que ser. Não, mover de Deus é assim. Não, mover de Deus é assim, porque se não tiver isso, não é. Porque se tiver isso, é. Se não tiver isso, não é. O que esses caras diriam de uma situação como essa? Provavelmente esses sommelier de avivamento de internet estariam no meio daqueles que ficaram dizendo que os discípulos estavam bêbados. Estariam no meio daqueles que estavam zombando, duvidando, sem nem tentar entender, sem nem respeitar aquilo, eles estavam simplesmente criticando. E a cena provavelmente deve ter sido uma cena aterrorizante. Nem sempre o avivamento vai vir no formatinho que a gente espera. É por isso que é tão importante nós estarmos alinhados com o que Deus está fazendo. É por isso que é tão importante nós termos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Porque se a gente ficar baseando nosso entendimento espiritual em opiniões de outras pessoas, ou da nossa própria opinião, no nosso próprio entendimento, provavelmente a gente vai estar no lugar errado da história,
ou do lado errado da história. O que esse texto ensina para mim e para você é que toda vez que há um mover de Deus, como em Pentecostes, como em Azusa, como em Asbury agora, vai gerar dúvida e vai gerar gente zombando. A pergunta é simples: de que lado da história você vai estar? Em qual grupo você vai estar? Sempre vai acontecer dessa forma. E é engraçado porque o texto fala que as pessoas diziam que eles estavam bêbados, apesar de ser de manhã. Então, se eles estavam bêbados, eu acho que era parecido com o que estava acontecendo aqui depois das 11. Né? Ontem, né? Que se alguém entrasse aqui depois das 11 ontem, ia dizer: cara, essa galera aí eu acho que tá meio louca da cabeça, né? Passaram dos limites, aprontaram alguma e beberam alguma coisa, porque não é possível. Um deitado aqui, duas girando ali, né? O outro abraçado aqui, tinha um tiozinho abraçado no altar aqui assim, seu Carlos ali, cadê ele? Tá aí? Abraçado ali, sei lá, os músicos deitados no chão, tinha hora que tocava, tinha hora que não tocava. Parecia uma bagunça, mas era uma bagunça santa, debaixo da ação do Espírito Santo. E talvez foi isso que aquelas pessoas viram. Elas falaram: o que esses caras estão fazendo? O que isso significa? O que isso significa? Alguns comentaristas dizem que esse mover começou no cenáculo, que era uma sala grande, né, um segundo andar de uma casa, como se fosse uma sala fechada. E aí, por conta daquilo que estava acontecendo, eles foram para o pátio do templo, que era próximo. Alguns comentaristas dizem isso, outros dizem que não, que eles realmente continuaram no cenáculo e as pessoas conseguiam ouvi-los dali, né? Mas tudo dá a entender que realmente eles foram para um lugar público, onde poderiam reunir mais pessoas, né? Afinal de contas, depois o texto diz que mais de 3.000 pessoas se converteram. Mas quando as pessoas se aproximam daquele barulho, se aproximam daquela coisa estranha que estavam acontecendo, eles começam a ouvir das maravilhas de Deus no seu próprio idioma. O que acontece? Existiam judeus espalhados por várias regiões do mundo. Eles tinham uma mesma religião, cumpriam os mesmos ritos. Então eles estavam em Jerusalém por ocasião da festa do Pentecostes, que era uma festa que celebrava o final da colheita. Não era das festas mais famosas, mas ainda assim os historiadores dizem que a cidade estava cheia. Então eram judeus que estavam cumprindo um rito religioso, mas eles vinham de várias regiões do mundo diferentes. Eles falavam idiomas diferentes. Nem todos podiam se comunicar. A maioria deles era bilíngue, mas eles estavam ouvindo na língua mãe, na sua língua nativa, no seu dialeto. Eles se aproximaram, acharam que era uma bagunça, mas de repente eles começam a ouvir das maravilhas de Deus no seu próprio idioma. Você consegue imaginar isso? No idioma nativo eles ouviam: grande é o Senhor, louvado seja Deus. Louvado seja o Deus, Criador de todas as coisas. Exaltado seja Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, sei lá, no seu próprio idioma. Alguns comentaristas aqui dizem que isso é como se fosse a reversão daquilo que aconteceu em Gênesis 10, na Torre de Babel. Onde, por causa da desobediência, Deus tornou a comunicação entre as pessoas inteligível. Eles não conseguiam entender o que o outro falava. E agora, por causa da obediência, Deus vem então e mostra o seu poder, e eles começam a declarar as maravilhas de Deus, de forma que todos pudessem entender. O Espírito Santo estava traduzindo o Evangelho, para que cada um pudesse receber a mensagem. Cada um que estava ali estava ouvindo as maravilhas de Deus. E com esse trecho, a gente aprende algumas coisas aqui. Primeiro, quando há manifestação do Espírito Santo, não vai passar desapercebido. De alguma forma, a atenção das pessoas começa a ser atraída para o lugar aonde o mover está acontecendo. As pessoas começam a ser atraídas pelo que está acontecendo. Às vezes elas nem estão entendendo,
E não tem problema. Mas a manifestação vai atrair o olhar de outras pessoas. Segundo, quando há a manifestação do Espírito Santo, essa manifestação vai acontecer para que as pessoas ao redor recebam a mensagem de uma forma poderosa. Foi isso que aconteceu em Atos 2. Não foi a manifestação pela manifestação, mas quem foi atraído para aquele lugar recebeu a mensagem. O Espírito Santo traduziu a mensagem para as pessoas de alguma forma. Porque o Espírito Santo vai traduzir o Evangelho. Nós precisamos estar dispostos a proclamar. Vamos lá, vamos continuar. Vamos agora para o versículo 14 ao 36. Diz assim: então Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão. Ele começa o discurso: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Nosso caso aqui ontem não ia dar para falar isso, né? Tudo bem. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Eles começaram a cantar: vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva. Daí o Isaac entrou: ó terra clamar. Não é assim? Ó terra clamar. Bom, era isso que estava acontecendo. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi provado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E a respeito dele, Davi disse: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Pedro continua pregando: irmãos, posso dizer-lhes com franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até os dias de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês veem e ouvem agora. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus,
a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Cara, vamos lá. O Espírito Santo veio num ambiente de obediência e unidade, fez uma bagunça, tremeu a casa como o vento, lançou um fogo, ou algo como fogo, na cabeça dos discípulos. Eles começaram a orar em outras línguas. As pessoas se aproximaram, ouviam das maravilhas de Deus no seu idioma nativo e começaram a se perguntar: o que está acontecendo? Uns malucos dizendo: estão tudo bêbado, outros dizendo: sei lá o que é isso aí. De repente Pedro se põe de pé e, cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar e ele passa a explicar tudo o que estava acontecendo. E ele não fez isso de qualquer jeito. Ele começou pelos escritos do profeta Joel, que os judeus que estavam ali conheciam. Lembram-se que todos eram judeus? Eles conheciam os escritos do profeta Joel. Ele disse: olha, o que está acontecendo é o que foi predito em Joel, que nos últimos dias Deus vai derramar do seu Espírito sobre nós. Vai haver sonhos, visões, profecias. O que vocês estão vendo é isso. E sabe como que isso chegou até nós? Então, aí ele vai para Davi e ele fala da promessa do Messias. Quando Davi fala sobre o Messias, ele fala: Davi, ele foi um grande rei para nós, mas ele morreu, e o túmulo dele está lá, você pode visitar o túmulo dele. Mas o descendente de Davi, Jesus, morreu, e a morte não prendeu ele lá embaixo, mas ele ressuscitou, ele ressurgiu, o corpo dele não sofreu decomposição, e ele ascendeu aos céus. E uma vez que ele ascendeu aos céus, à direita do Pai, então ele pôde derramar sobre nós do Espírito de Deus. E é isso que vocês estão vendo aqui. Esse Jesus que vocês mesmos crucificaram, esse Jesus que vocês não reconheceram como Messias, mesmo ele cumprindo todo o propósito que havia de ser cumprido, mesmo ele tendo cumprido as promessas e tendo operado milagres no meio de vocês, vocês não o reconheceram. Esse é o Messias, esse Messias que vocês crucificaram, esse que é chamado de Salvador, que é Jesus, nome de Jesus. Esse é o Rei dos Reis, esse é o Messias, esse é aquele que está assentado à direita do Pai e então derrama sobre nós do seu Espírito. Aí quando o povo ouviu isso, eles ficaram: o que a gente fez? O que a gente fez? Quero que vocês percebam aqui algo maravilhoso que aconteceu. O mover do Espírito acontece, as maravilhas de Deus estavam sendo proclamadas em todos os idiomas, de todas as pessoas que estavam lá. O pessoal estava lá rolando, né? Orando em línguas, girando ali, igual as irmãs estavam girando ontem ali. Mas não parou por aí. Não parou por aí. Alguém perguntou: o que é isso? E o homem de Deus se põe de pé e prega. Ele diz: isso que está acontecendo é o mover de Deus. Isso que está acontecendo não é sem fundamento. Isso que acontece aqui no nosso meio, vamos usar um exemplo local, não é sem fundamento. Está acontecendo para que a palavra seja pregada, e eu vou pregar a palavra para vocês. E Pedro prega, e algo acontece. O texto diz que 3.000 pessoas, 3.000 homens, na verdade, o texto conta. Então, sem contar mulheres e crianças. Tendo em vista que as mulheres são mais crentes do que os homens, provavelmente foi mais 5.000 mulheres, né? Então, podemos botar uns 8 aí na conta. 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças, se converteram com aquela pregação. Pedro foi cheio do Espírito Santo, ele se colocou de pé, o texto diz, pondo-se de pé, começou a pregar. Uma vez, não sei onde é que eu ouvi isso, se foi numa pregação, ou num vídeo no YouTube, ou no Instagram, mas uma vez o Ângelo Basso diz o seguinte:
O objetivo do derramar do Espírito Santo não é te deixar no chão, mas é te colocar de pé para pregar o Evangelho com poder. O derramar do Espírito Santo encontra sentido. O derramar do Espírito Santo na minha vida encontra sentido quando isso flui de mim para que outra pessoa seja abençoada. O dom do Espírito Santo encontra sentido quando ele é exercido para abençoar outra pessoa. A capacitação espiritual encontra o seu objetivo quando eu sou usado como instrumento para pregar a palavra, para compartilhar do reino de Deus, para sinalizar do reino de Deus para outras pessoas. Olhando para a Escritura, não faz sentido eu buscar do Espírito Santo simplesmente pela vibe, simplesmente para sentir a presença. É muito bom sentir a presença, não é? É muito bom. Você vai embora com uma satisfação incrível. Você está disposto a qualquer coisa naquela hora, de tão feliz, tão alegre que você está. Mas isso acontece com vocês, acontece comigo, para que nós sejamos usados como um poderoso instrumento para pregar a mensagem do Evangelho para outras pessoas. Se não for para isso, é incompleto. Se não for para isso, é incompleto. A pregação, aliás, a manifestação do Espírito Santo, ela é maravilhosa e a gente tem que desfrutar, sabe? Não tem aquela coisa assim, não, o cara quer dar uma de intelectual demais, né? Acadêmico demais. Eu era assim, ainda sou um pouco, mas era bem pior. Era bem pior. Até que, uma vez que a gente foi para uma conferência em Brasília, foi uma galerinha da igreja, não foram uns 5, 6 lá, na conferência Nova Geração, e eu sou aquele cara que gosta de ir para o cantinho, ficar com os braços levantados, assim, na hora da adoração. Cara, de repente, o poder de Deus caiu naquele lugar de um jeito, que a banda parou de tocar, mas ninguém parou de cantar. A galera ficou cantando, meia hora, 40 minutos, 1 hora, sem banda. Apagaram as luzes do altar lá e o povo cantando. De repente eu comecei a sentir as minhas pernas tremelicar. Eu falei, não vou cair não. Segurei no banco assim, cara, eu fui indo, caí deitado, fiquei um tempão lá, deitado na presença de Deus, assim, aquilo me encorajou demais. Eu lembro que o Senhor falou comigo sobre algumas coisas que já se cumpriram, inclusive, na minha vida. É maravilhosa a presença de Deus. Ter experiências como essa, é incrível, gente. É incrível, é sensacional. Nós temos que buscar isso, mas não é para parar por aí. Não é para parar por aí. Não é mesmo. A pergunta é, o que eu preciso fazer a partir de agora, Senhor? Por que o Senhor está me dando isso? Por que lá na sala do sobrenatural, alguém orou por mim e falou isso, que o Senhor ia fazer tal coisa, ou que eu deveria abandonar tal coisa? Por quê? Era só para, legal, Deus está aqui. Não! Pelo amor de Deus, não. Dê continuidade. Eu preciso de mais, beleza, mas vá em frente com aquilo que o Senhor já está derramando sobre você, em nome de Jesus. Não faz sentido, biblicamente falando, eu ficar buscando o poder, se não for para usar esse poder. Alguém tinha que falar isso para vocês. Sou eu, tudo bem? Estou aqui com vocês toda semana. Eu amo busca, eu amo oração, eu amo a entrega na adoração, eu amo ficar deitado no chão, recebendo da presença, eu amo que orem por mim, eu amo orar por pessoas, mas não pode ficar só nisso. Recebemos poder para sermos testemunhas, recebemos dons para abençoar, para edificar, para sinalizar o reino de Deus para outras pessoas, e foi isso que aconteceu aqui. Versículo 37, quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros irmãos, aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado
em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Foi quando eles perceberam o que eles haviam feito. O arrependimento foi gerado no coração deles, e esse arrependimento os conduziu à salvação. Você vê o fruto da manifestação do Espírito Santo naquele dia, foi esse. A pregação que gerou arrependimento, que gerou salvação. A manifestação do Espírito Santo na igreja é exatamente para a mesma coisa. Que o Evangelho seja pregado com poder e autoridade. Que corações se vejam como pecadores e arrependimento surja dentro desses corações, para que a salvação aconteça. Amém? E de repente, uma igreja de 120 vai para pelo menos 3.120. Pelo menos. A igreja cresce muito. De repente, muitos judeus se convertem. É claro que alguns deles voltariam para suas cidades de origem, mas a igreja cresceu muito. E aí o versículo 42 fala para mim e para você dos frutos desse avivamento. Diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Olha que coisa maravilhosa. Uma outra tradução diz que eles perseveravam. Eles continuavam compartilhando das coisas que o Senhor havia os ensinado. Eles passavam tempo juntos, aprendiam sobre as coisas de Deus, e eles compartilhavam as coisas que eles tinham. É impossível um avivamento acontecer sem que gere generosidade. Eu não consigo acreditar um avivamento sem generosidade. Eu não consigo crer, eu não consigo ver um avivamento que não gere vontade de compartilhar aquilo que tem. Eu não estou falando só de bens materiais, espirituais também, mas também bens materiais. Se o mover de Deus não me leva à generosidade, se o mover de Deus não me leva a perceber a necessidade dos meus irmãos, dos quais eu tenho comunhão, é incompleto. Um avivamento gera generosidade. Aqueles que eram sendo salvos, eles passavam a ter comunhão com aqueles que eram de Jesus. A manifestação do Espírito Santo, ela continuava acontecendo de outras formas. Se você lê Atos, você vai perceber que no capítulo 3, Pedro e Tiago estão indo para o templo orar, e no caminho do templo eles esbarram numa pessoa que era aleijado de nascença, que está pedindo dinheiro. Aí eles falam: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Isso é Atos 3. Diz que o testemunho daquele homem na cidade gerou 5.000 pessoas salvas. O testemunho daquele homem foi mais do que no dia do Pentecostes. O Espírito Santo continuava agindo, as pessoas vinham se aproximando da igreja, e havia generosidade. Há umas características importantíssimas aqui. Eles eram fiéis àquilo que o Senhor havia os ensinado, é a doutrina dos apóstolos.
eles eram dedicados, ou seja, eles participavam das reuniões, estavam presentes, eles eram comprometidos com um movimento que havia iniciado, que era o movimento de Jesus, e eles eram generosos uns com os outros. Essa dedicação, o comprometimento com o ensino, a comunhão, a oração, ia tornando a igreja no que nós podemos dizer que é o corpo de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o corpo de Cristo, quando Pedro fala sobre o corpo de Cristo, provavelmente eles tinham isso em mente. Características de Jesus sendo vistas em várias pessoas que viviam em comunhão, que partilhavam de uma mesma visão, que viviam em unidade. E aí o texto termina de uma forma maravilhosa. E a cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. É uma loucura isso. Eles estavam simplesmente sendo o que eles deveriam ser, discípulos de Jesus. E isso atraía as pessoas para perto deles. Tem uma frase do Bill Johnson que me impactou muito a primeira vez que eu ouvi ela. Ele disse o seguinte: todas as pessoas querem um rei como Jesus. Todas as pessoas querem um rei como Jesus. Se nós formos o corpo de Jesus, as pessoas vão querer a gente também. É impactante demais. Quando nós olhamos para Jesus, somos atraídos por Jesus. Jesus é amoroso, Ele é poderoso, Ele é abençoador, Ele é misericordioso. Mas nós somos o corpo de Jesus aqui na terra. Você imagina o impacto de uma igreja, como a igreja de Atos, o impacto do comprometimento, da unidade, da obediência, da vida de oração, da generosidade. E a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Eu acredito numa transformação de uma cidade, talvez de um bairro, depois de uma cidade, quem sabe do mundo inteiro. Quando uma igreja comprometida, unida, obediente, dedicada à oração, dedicada ao ensino e generosa, se levantar. Isso vai atrair as pessoas para perto de nós. Será que existe uma igreja ideal? Será que existe um avivamento ideal? A gente não pode dizer que sim, porque em todas essas coisas tiveram problemas. Da mesma forma que em Atos 3 conta sobre uma outra grande conversão em massa, em Atos 5, as coisas começam a dar uma falhada. Tem a história ali de Ananias e Safira, que tentaram forjar uma oferta. Eles queriam parecer generosos, mas a generosidade não tinha tomado conta do coração deles. Muitas vezes acontecem erros. No livro Generais de Deus, Robert Liardon, que é o autor, diz que Deus o levou a ler sobre a vida dos homens que marcaram a história da igreja, para que os mesmos erros não sejam cometidos quando estivermos experimentando um novo avivamento de Deus. É isso que ele diz. É por isso que nós precisamos saber da história. É por isso que nós precisamos olhar para aquilo que é fundamento para o que nós estamos buscando. Se nós queremos ver as promessas de Deus acontecendo no nosso tempo, precisamos de alinhamento em obediência. Precisamos simplesmente esperar num contexto de alinhamento, de obediência por Jesus. A manifestação do Espírito Santo nunca vai passar desapercebida. E quando ela acontece para revelar Jesus. É muito bom desfrutar do mover de Deus, do toque do Espírito Santo. Mas quando isso acontece, é para que a palavra seja pregada e para que haja salvação. Por último, se nós, como Cristo materializado aqui na terra, formos realmente comprometidos com a obra dele, dedicados à palavra, dedicados à vida de oração e à comunhão, não vai haver templo que comporte a igreja de Cristo Jesus nessa terra. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio que algo está acontecendo no nosso meio. E isso não é jargão de pregador, não.
Tem algo diferente. A questão é o quanto eu quero participar disso. O quanto eu desejo viver as coisas que Deus tem para mim. O quanto eu estou disposto a abrir mão das minhas opiniões, para que eu possa estar firmemente convicto daquilo que Jesus está fazendo no meu tempo. O quanto eu estou disposto a silenciar outras vozes, para que eu possa unicamente, ou acima de todas as outras, ouvir a voz de Jesus.